Sim, nós estamos falando em período de eleições. Estamos numa democracia, é o que subentende. Se você tem eleição, subentende que estamos numa democracia. Mas vamos fazer um estudo dos gráficos ao longo dessas últimas eleições, para a gente ter uma ideia do grau da relatividade dessa democracia. Muitas pessoas me perguntam assim, João, e agora? Está tudo dominado? O que vai acontecer? Eu estou aqui com a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 401. Se eu sentisse que não tivesse nada para fazer, eu já teria desistido desse projeto da CCI, teria entregado a presidência aí para vocês desenvolverem o projeto. Mas eu acredito, sabe? Eu acredito, por quê? Porque você conhecendo a verdade, conhecendo o processo, você consegue se projetar para resolver o problema. Então nós vamos fazer esse estudo hoje dos gráficos. Quem gosta de analisar gráficos, está aí um programinha bom. Nós vamos pegar desde a época do governo da Dilma. Eu tentei pegar alguma coisa da época do governo do Serra, da primeira eleição da Dilma com Serra, e eu não achei aqueles gráficos, sabe, assim da contagem dos votos, mas eu achei um dado relevante que é as pesquisas da época, que dava o Serra em primeiro, né, e a Dilma empatando empate técnico com o Serra na véspera, né, das eleições. Então, essa coisa do empate técnico é a parte mais importante para vocês entenderem quando nós formos falar de gráfico, tá certo? Bem, eu estou partindo do pressuposto que o Alexandre de Moraes esteja certo, que o Gilmar Mendes esteja certo, que o Flávio Dino esteja certo, que eles admitem, né, que existe a ação do mesário pianista, que é a capacidade do mesário, com a sua digital, abrir a urna e promover o voto no lugar daqueles eleitores que não vão votar. E aí, o grande estudo passa também pelo aspecto da abstenção, entender a abstenção. Se o mesário ele utiliza, né, ele trabalha nesse espaço da abstenção para produzir o voto para o candidato que ele está trabalhando, então é preciso entender a natureza da abstenção. Então, o que pode provocar uma abstenção? O que faz com que a abstenção cresça ou que a abstenção diminua no período eleitoral? A desconfiança nos candidatos, né? A campanha do negativismo, a campanha do comparação do pior. Então, o que a gente percebe ao longo dos anos, que essa política que vem sendo adotada, né, em que o mais importante é atacar o adversário, ou seja, as pessoas não estão trabalhando com as virtudes dos candidatos, estão trabalhando com os defeitos dos candidatos. Então, essa cultura de dizer qual é o menos pior, aquela coisa toda, faz com que o eleitor se desmotive e não é obrigado a votar. E se você decidir votar, você resolve isso muito, muito fácil. Muitas pessoas sabem disso. Então, dizer que você tem uma urna ali que tem 366 pessoas aptas a votarem, não significa que essas 366 pessoas estarão lá votando. É provável que tenha uma abstenção que chega a 30%, no caso do primeiro turno, porque no primeiro turno você tem uma motivação maior, no caso para prefeito, que você vota para vereador, e você tem mais opções de candidatura a prefeito. E no caso de presidente, porque você vota também no presidente,
você vota no governador do seu estado, você vota no senador do seu estado, você vota no deputado estadual do seu estado, você vota no deputado federal do seu estado. Então, existe uma movimentação muito grande, né, da comunidade, da sociedade como um todo. Para quê? Para levar você à urna. Então, você não vai por um motivo único de votar no presidente. Você vai para votar em um presidente, um governador, um senador, um deputado estadual e um deputado federal. Então, em 2026, você vai ter 6 motivos a mais para comparecer nas urnas. Porque você vai votar num candidato a presidente, num candidato a governador, num candidato a senador, em outro candidato a senador, em um candidato a deputado federal e em um candidato a deputado estadual. Eu falei 2 senadores, tá certo? Por quê? Porque em 2026 vai trocar 2/3 do Senado. Assim como em 2022, em 2018, trocou 2/3 do Senado. Em 2022, trocou 1/3 do Senado. Então, quando trocam 2/3, você vota para 2 senadores. Bem, então, o primeiro turno tem essa festividade toda, né? Muita gente, é o cara da família, é o deputado que tem compromisso com você, você que der favor para o deputado, é muito partido, aquela coisa toda. Aí a abstenção fica numa média de 30%. Já no segundo turno, você não tem isso, você tem uma campanha já desgastada, onde os dois apanharam muito, né? A campanha de negar o candidato, ele é isso, ele é aquilo, e papapá, faz com que você não goste de nenhum deles. Então, geralmente você sempre vai para a urna assim, eu vou votar no menos pior. Isso quando você quer votar, tá certo? Muitas das vezes você nem vai votar. E aí você fala, não, para mim nenhum dos dois serve, qualquer um é a mesma bosta, papapá. Por quê? Porque eles passaram por um processo de campanha no primeiro turno, onde houve, né, essa agenda da negação, sabe? Por quê? Ele é pior do que eu, o outro não, o outro é pior do que eu. Então essa cultura de desqualificação, isso ajuda a quê? Ajuda na abstenção. Então, quem está trabalhando essa coisa de, sabe, a denúncia daquilo, ele é corrupto, ele é papapá, está contribuindo para quê? Para que você tenha uma abstenção. Tá. Então, no segundo turno, é natural que a gente pense que a abstenção chegue a 40%, 50%. Tá certo? E outra coisa, quanto mais você trabalha a negação do candidato no primeiro turno, mais você motiva a pessoa a não querer votar. E aí, se você tem uma queda na votação, aquele que está em primeiro lugar não tem uma votação muito grande. Por quê? Porque a abstenção é muito grande. Então tá. Mas se você tem essa coisa do aparelhamento das sessões eleitorais, né, por militância ideológica de partido, porque você não sabe, ou alguns já sabem, mas a maioria não sabe, em 2002, quando começou o governo do PT, a primeira campanha para a eleição para prefeito, eles introduziram um novo programa, que chama o Programa do Mesário Voluntário. O mesário voluntário, isso depois que entrou a urna eletrônica, porque antes não tinha mesário voluntário, tá certo? O mesário voluntário é que a pessoa vai lá, se coloca como, olha, eu quero participar da eleição, quero trabalhar no domingo, eu quero ficar lá no domingo 9 horas plantado lá para ajudar o pessoal a votar. Entendeu? Então, antes de... Eu sou, porque eu tenho 64 anos, eu sei disso, que eu já trabalhei de mesário, já trabalhei de presidente de sessão, já fui delegado de zona eleitoral, eu corria de sessão para sessão. Então, depois eu ficava encarregado de trazer as urnas.
Bem, o que era antigamente? Você não tinha essa coisa de voluntário, não. Você era escolhido. E não tinha como sair fora, não. Para sair fora era uma luta. Então, o juiz eleitoral daquela comarca, né, fala assim, eu conheço as pessoas que eu posso chamar, são pessoas que eu sei que são sérias, vão trabalhar, não tem vínculo político, não trabalha com ideologia, essas pessoas aqui vão trabalhar. E aí chamava essas pessoas para trabalhar. A partir de 2023, não, a partir de 2003 começou esse programa voluntário. E aí a militância foi para lá. E essa militância já sabia que a biometria tinha esse problema de falhar para alguns e acertar para outros. Então o programa já era feito da urna para que o mesário cadastrasse a sua digital para, no caso do eleitor que não tivesse digital reconhecida, ele abrir a urna para o eleitor votar. Então isso já vem desde 2002 para cá. E em 2023 começou esse negócio, 2002 para cá. 2003 começou o negócio do programa voluntário, do mesário voluntário. Então, essas pessoas militantes, eles vão se aperfeiçoando e vão ficando especialistas. Então, toda vez que você vai lá, é o mesmo mesário, é o mesmo presidente da sessão, entendeu? Eu fui fiscal esse ano. Eu pude ver, né, como é que eles são, a desenvoltura deles. Eles chegam, já arruma tudo rapidinho, Falei, pô, esse pessoal é fera, né? Então, são profissionais. Existem sim, isso existe. E eu falo com vocês com toda a segurança. E é isso que faz com que a CCI exista. Porque a população brasileira precisa ter consciência do tamanho desse problema que nós temos que resolver. Então eu digo para você o seguinte: o que o PT fez ao longo dessas 2 décadas e meia, fez pensando, porque tem uma fala do Lula lá no começo, quando ele ainda não foi eleito, porque ele perdeu 3 eleições. Olha a insistência desse pessoal. Desde que saiu o regime militar, que essa turma vem trabalhando para tomar o poder ou conquistar o poder, entendeu? Então, de 85 para cá, de 1985 para cá, essa turma sempre foi trabalhando essa coisa da militância. E a militância é o quê? É um militar político. É um soldado de partido político, com uma ideologia fixa, um propósito definido, entendeu? Com subvenções internacionais, né, de partidos de ideologias internacionais, né? Então, isso vem sendo colocado desde 2008. De 1985, isso já vem sendo colocado. Então, até a virada do milênio, o Lula já tinha participado de 3 eleições. E nas 3 eleições, ele foi para o segundo turno. Então, acredite nisso. O PT é um partido que tem uma estrutura ideológica, ele tem hierarquia, ele tem formação, ele tem base. Então, até chegar a 2002, para eles chegarem no poder, né, eles vinham comendo pelas beiradas esse partido ideológico. Entendeu? Depois que eles chegaram ao poder e chegaram com o viés da urna eletrônica, tanto que o Lula fala, se não fosse essa maquininha, eu e a Dilma, a companheira Dilma, nunca conseguiríamos ganhar uma eleição. Provavelmente, talvez não. Agora, o que é mais importante, que é para deixar... João, como é que você resolve isso? Bem, de 85 para cá, se foram quase o quê? 50 anos, né? 45 anos. Durante 45 anos, esse pessoal vem trabalhando para colocar esse projeto deles de poder.
E o Lula falou, olha, a gente está colocando o socialismo, ele falou isso lá atrás, antes de ser presidente. A gente vai colocar o socialismo aqui, mas não vai ser de uma hora para outra, isso é um processo longo, demorado, né? Mas é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu vou trabalhar. E ele cumpriu essa risca, né, o que ele fez. Ah, mas aqui o PT tomou o Brasil e fez uma bagunça no Brasil? Não vou dizer que fez, não. O Brasil sobreviveu. Né? Nós tivemos aí avanços, em algumas partes avançamos, em outras não. Ou seja, era uma turma que tinha uma capacidade de inteligência, uma capacidade intelectual e tinha projetos para o Brasil. Né? Tinha ideias. Mas o que acontece é que a forma como esse mecanismo deles ganhar as eleições através das urnas eletrônicas tem um probleminha. E esse probleminha é que vai criando essa fissura no seio da sociedade brasileira. Nós vamos falar sobre isso agora, tá certo? Antes de entrar nos gráficos. Preste atenção. O mesário que está aparelhado, né? Ah, mas é todo mundo? Não, não é todo mundo. Se você é mesário, tá? Não coloque isso como genérico, sabe? Não é generalizado. Então, o PT faz a campanha, coloca o candidato tem aceitação, não tem? Tem muita, tem pouca? Se o candidato tem uma aceitação de 30% a 40%, eles conseguem empurrar o cara para ganhar. Agora, se a aceitação de 30%, mas o concorrente tiver 70%, entendeu? % de aceitação, aí esse mecanismo do mesário não dá conta. Porque você trabalha na abstenção, tá certo? O mecanismo trabalha na abstenção. Este sistema que eu estou falando trabalha na abstenção. Então, se o concorrente da esquerda tiver mais de 65%, 70% dos votos da população, o que faz? Cai o número de abstenção. Então, a margem de manobra do mesário se torna pequena. E o desafio se torna maior. Por quê? Porque é muitos votos para superar. 2018 aconteceu isso. Entendeu? O Lula estava preso, o PT tinha sofrido um desgaste enorme com a Lava Jato, a Dilma foi cassada, desaparelharam, né, a militância do PT do governo federal. Então, aí vai quem? Vai o Lula, vai sair da cadeia, não vai? Vai o Haddad, vai, não vai? Vai compor com o outro, pai e tal. Quer dizer, acabou indo o Haddad. E o Bolsonaro veio com aquele fermento, né? Que criou uma comoção que todo mundo queria votar no Bolsonaro. Tanto que eles tentaram matar no Bolsonaro, porque eles pensaram assim, a margem de votos que a gente precisa para ultrapassar o Bolsonaro, usando o mecanismo do mesário, não vai dar conta. Entendeu? Então, se o candidato concorrente da esquerda tiver uma votação muito expressiva, a margem da abstenção fica pequena para a manobra. Talvez isso explique por que o Bolsonaro está inelegível. Talvez isso explique porque a Maria Corina está inelegível lá na Venezuela. Sem motivo nenhum para estar. Tá certo? E que absurdo o Bolsonaro não poder falar nem com o presidente do partido dele. Isso é democracia? Não é. Então, essa questão é muito importante, porque quando todo mundo fala, João, tem esse negócio de algoritmo, de sei lá o quê, tem um programa que eles jogam lá e tal. Gente, pelo trabalho que eu já fiz, pelos estudos que eu já fiz, até agora, tem sido em cima desta falha da biometria que eles fazem a diferença. Mas isso acontece no plano municipal? Acontece. Mas é uma coisa pulverizada. Por quê? Porque nem sempre o PT está coligado com um candidato da esquerda, às vezes está coligado com um candidato de direita. Então, é toda uma conjuntura de cada cidade, de cada capital, de cada estado, que se for mexer nesse tabuleiro, pode afetar
a base de apoio do governo federal no Congresso. Entendeu? Então é muito complicado mexer nas questões municipais. Mas mexe? Mexe. Lógico. Entendeu? E nas grandes capitais? Principalmente. Por quê? Porque é onde estão os maior capital de voto, né? Maior número de eleitores, orçamento. E isso pesa numa campanha depois para deputado, para senador e para governo, né? Então é importante que a gente tenha essa ideia de que no segundo turno a presença do mesário é maior. Por quê? Ele ganha importância porque a abstenção aumenta, o número de votos cai e o candidato concorrente já vem, né, de uma turbina de acusações então ele já vem desgastado. Embora ele ainda esteja muitos votos, ele já vem desgastado. Então isso motiva a abstenção. E aí, o trabalho do mesário se torna mais simples. Por quê? Porque não tem que votar no vereador. É só um número, dois números, papá, pum, papá, pum. É claro que ele tem que colocar 4 digitais para não reconhecer, para depois ele usar a digital, né, que ele tem, é cadastrada para fazer esse trabalho. Tá certo? Então, quanto mais tempo demora o processo, que eles chamam de apuração, né, que acontece depois das 17 horas, urnas apuradas. Gente, a urna é apurada às 17 horas em ponto. Isso é muito importante ficar claro para vocês, porque tudo é uma questão, sabe, de nomenclatura, de manipulação. A urna fecha, ela encerra às 17 horas. Quando encerra, né? Aí às 17 horas, você tira o boletim de urna. O que você fez ali? Você apurou a urna, os votos. Você contou os votos. Automático? É, porque é eletrônico. Tá certo? Isso é automático. É isso aqui, ó. Eu gosto de mostrar essa calculadora bichadinha aqui, ó, para dizer que é automático mesmo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, 780 mil. Ó, 780 mil. Ah, é muito voto, João. Você vai somar um por um? Não, vamos somar com isso aí, com mais 50 mil. Aí, de uma hora para outra, você põe mais 50 mil. Pronto, já tem, olha lá, ó, 830 mil. É simples. Então, quando chega os dados da mídia de uma urna, pum, cai lá, não tem que contar. Ele já chega, já pum, já explode o resultado. Então, a apuração acontece instantaneamente às 17 horas, quando se imprime o boletim de urna. Que é, né? Eu estou com eles aqui, ó. Aqui tem 5 boletins de urnas impressos, com todos os resultados, prefeito e vereador, de 5 urnas. Então, esse trabalho disso chegar lá no TSE, vamos supor, eu fiz aqui, vou pegar agora um carro, vou levar isso aqui lá no TSE, ou vou mandar daqui mesmo, se ele tiver um computador ali e tal. Mas geralmente vai lá no cartório eleitoral, né? E dali a mídia vai entrando e aquilo vai instantâneo. É igual você passar uma mensagem de WhatsApp. Tá certo? É texto. Vai rápido. É pum, pá, chega lá. E quando chega, já cai somado. Então, se cada um... E as pessoas, as zonas eleitorais, você tem a sessão eleitoral e tem a zona eleitoral. A sessão eleitoral é onde fica a urna. A zona eleitoral, aí a central da zona é onde fica o cartório. E geralmente isso é nucleado. Isso não fica distante, entendeu? A pessoa não tem que correr a cidade inteira para passar isso, não. Então, isso vai pelo número de eleitores de cada lugar. Por exemplo, São Paulo tem várias zonas eleitorais. Você viu ali os caras mostrando ali no vídeo passado, né? Guaianazes, papapá. Cada uma ali é uma zona eleitoral. Então, o deslocamento, se a pessoa vai de carro ou de moto para levar, geralmente é um carro da prefeitura, é um veículo público com motorista, né,
funcionário público. Então ele recolhe as urnas daquele local, daquele colégio, né? Às vezes passa no outro, recolhe, né? Ou então cada um recolhe no seu estabelecimento e leva direto para lá. E chega lá, é colocar o pendrive, puff, mandar. Colocar o pendrive, puff, mandar. Colocar o pendrive, puff, mandar. Entendeu? Então isso é rápido. Isso não gasta mais de meia hora. Então, em mais de meia hora, com meia hora, uma hora, né, é provável que você tenha isso no Brasil inteiro, já com os resultados todos. Essa é uma lógica, é a forma que eu penso. Você pensa diferente? Comenta. Ah, não, João, é muito difícil colocar o pendrive ali. Não, às vezes não é não. Às vezes tem mais de um computador, entendeu? E é coisa simples. Uma mídia tem isso aqui de arquivo, de uma urna. É texto, gente. Texto, geralmente, é menos de 1 mega. É kbytes. Então, é coisa muito simples de ser enviada. Números, texto. Entendeu? Então, isso vai rápido. Então, essa coisa de... já existem tantas urnas apuradas. Ainda faltam as urnas de fulano de tal. Entendeu? E isso aí vai até, né, altas horas da noite. Vou mostrar no gráfico aqui. A eleição da Dilma com a S foi acabar 2 horas da madrugada. 2 horas e alguma coisa da madrugada. Dá para você? Então vamos lá. Então, o que é o voto majoritário? O voto majoritário é quando você vota num candidato só. O que é o voto proporcional? É quando você você escolhe entre vários candidatos numa chapa de vereador. Tá certo? Então, no primeiro turno, você tem o voto majoritário e o voto para vereador. Quando você vota no majoritário, você só tem um candidato. Então, vamos supor, se o mesário está no sistema, né, no esquemão, já tem um candidato que ele vai votar, né, no majoritário, é aquele número, são 2 números, né, que ele vai votar. Então, ele pode fazer isso com mais rapidez. Agora, mas ele pode fazer isso para vereador, ele pode fazer isso para deputado, ele pode fazer isso para federal, para deputado estadual. Eu acho mais difícil. Por que eu acho mais difícil? Porque presta bem atenção. Isso até no plano do PT mesmo, né, vamos supor que a esquerda vai pensar nisso, lança uma chapa de 40 vereadores, candidatos a vereadores, ou 30 vereadores, depende de cada país, de cada estado, né, de cada município, ou de cada cidade. Dependendo do número da cidade, vai, né, o número de cadeiras na Câmara, então lança o número de candidatos de uma chapa. Então vamos supor que o PT lançou ali 20 candidatos a vereador. Aí se os mesários falam assim, não, nós vamos eleger um vereador, porque o mesário não pode votar em 2 vereadores. Ele pode votar num majoritário e num proporcional. Então, ele pode turbinar um candidato majoritário e pode escolher um candidato no proporcional e turbinar ele. Aí ele vai ser o mais votado. Só que aí você vai arranjar uma briga com os outros candidatos. Entendeu? Porque fala, eu estou concorrendo com esse candidato, eu sou do mesmo partido, você vai fazer isso para o outro candidato, aí você cria um clima ruim dentro do partido, entendeu? Porque todo mundo quer ganhar para vereador, né? Ou para deputado e tal. Então tem essa coisa. E tem essa coisa de votar na legenda, né? Vota na legenda. Então, quando você vota na legenda, você está votando no candidato, né? Bem, agora tem uma questão aqui é muito importante, que também é majoritário, mas é parlamento, que é o Senado. O Senado é uma candidatura de majoritária, quer dizer, ela é única para cada partido. Um partido não pode lançar uma chapa de candidatos ao Senado para você escolher um. Então não tem proporcionalidade. Você escolhe um senador para cada partido. Então,
O PT, por exemplo, pode falar, não, a gente quer colocar esse senador, a gente quer colocar esse presidente. Aí o mesário tem essa prerrogativa. Ele pode chegar lá, esse do pianista, abriu a urna, né? Fala, olha, o presidente é esse, 2 números. O senador é esse, 3 números. Então, senador, papapá, presidente, papapá. Senador, papapá, presidente, papapá. Senador, papapá, presidente. Então, se o candidato a Senado tiver uma votação expressiva e o concorrente não tiver... Se o concorrente não tiver... O senador concorrente não tiver uma votação muito expressiva e o candidato a Senado que eles vão apoiar, né, tem uma votação razoável que pode encostar numa margem de 20, 30, 25% de diferença de um para o outro, aí pode ser que o mesário, esses mesários façam um serviço, entendeu? E joga o senador deles lá. Bem, por que é importante jogar o senador lá? Porque você faz maioria no Senado. E quando você faz maioria no Senado, o Senado é a casa onde indica e aprova, né, os indicados para ocuparem cargos das Cortes Superiores, do Ministério Público, entendeu? Do Supremo, né, do Tribunal de Contas, né, o Senado é que aprova esses nomes. Então, Procuradoria-Geral da República tem que passar pelo Senado, o Senado que aprova. Entendeu? Julgaram um ministro do TSE. Quem que vai fazer isso? É quem colocou ele lá, o responsável. Quem colocou ele lá? O Senado. Então, é a responsabilidade do Senado fazer com que esse ministro trabalhe direito. Se ele não está trabalhando, quem tem que tirar ele? O Senado. Então, se essa militância faz maioria no Senado, com a ajuda dos mesários, ele pode indicar os candidatos que eles querem e aí vai fazendo o quê? Vai tomando conta das instituições. Então, o Ministério Público é nosso, né? No TSE nós temos mais nomes, no STF nós temos mais nomes, no Tribunal Superior de Justiça nós temos mais nomes, né? Nos tribunais de contas, aí vai indo. Entendeu? Eles vão aparelhando as instituições. Mas isso acontece na Câmara dos Deputados? Não. Na Câmara dos Deputados não acontece por causa da coisa do proporcional. Então, muitas das vezes, acontece do governo do PT, depois da urna eletrônica, ganha, tem uma certa folga no Senado, porque consegue colocar os senadores que eles querem através desse campo majoritário, mas vai passando, os deputados vão chegando lá, deputados que pensam numa linha diferente. E aí o que acontece? Você tem um executivo, né, fraco, por quê? Porque ele tem menos pessoas no parlamento. A base de apoio no parlamento é pequena. Por quê? Porque ali não deu para fazer o trabalho pelo mesário. E aí, qual que é a estratégia que o PT vem usando ao longo dos anos para poder ampliar essa base dentro do Congresso? Mensalão, petrolão. E aí você vai vendo o que foi feito ao longo desses anos todos. Você tem que cooptar o parlamento. E aí você tem que aumentar o número de ministérios. Para quê? Para negociar, para barganhar apoio. Fala assim, ó, então você, partido que nós não faz parte da nossa base, mas a gente quer trazer você para a gente te dá um ministério. Então, essa é a parte, sabe, que corrompe o sistema, corrompe o Estado, corrompe as instituições. Por quê? Porque tem que fazer esse jogo macabro para poder fazer maioria no Congresso. Está entendendo? Por quê? Para aprovar os projetos do governo. Porque os projetos de governo têm que ser aprovados pela Câmara dos Deputados. Tem que passar por ali, o orçamento, tudo tem que passar por ali. E aí,
Se o governo não conseguir maioria, o que o parlamento faz? Aqueles que eles chamam de pauta-bomba. Né? Começam a aprovar coisas que ficam difíceis para o governo. Aí o governo fica difícil de governar, cai. Assim aconteceu com o governo da Dilma. Porque ela não tinha maioria na Câmara. E aí as pautas-bombas foram carregando o governo dela e acabou derrubando ela. Entendeu? Então vamos lá. Então vamos para o gráfico para a gente entender isso, tá certo? Eu falei demais, hein? 35 minutos. Sobrou uma mixaria de gente aí. Então, se você sobrou, saiba que você é que faz a diferença. Porque você está interessado nisso. As pessoas ficam aí fazendo fofoca de muita coisa, sabe? Primeira-dama, papapá, escândalo aqui, escândalo ali. Gente, isso sempre aconteceu. Esses escândalos todos, isso ocupa a mídia, papapá. Isso tudo é para distrair. Isso tudo distrai, mas não resolve. Se você não for, sabe, não fizer um diagnóstico e achar onde que está o problema daquele corpo, daquele organismo, o médico não consegue curar. Fica dando paliativo, sabe? Dando placebo e tal. Então, se a gente não focar nisso, a gente não chega lá. Então, vamos mostrar aqui no gráfico, ao longo, da onde começou a pipocar mesmo, que foi no governo da Dilma, né? Então tá aqui, ó. Bem, esse é o gráfico que mostra a virada da presidente Dilma durante a apuração, tá certo? Você percebe que a hora que abre as urnas, né, o Aécio estava com 67,7% dos votos e a Dilma com 32,3%. Então você imagina o seguinte, que quando você está abrindo as urnas, quer dizer, você está vindo os primeiros números, você subentende que esses números foram aquelas urnas que fecharam exatamente às 17 horas. Ou seja, que teve uma participação menor do mesário pianista. Entendeu? Por quê? Porque mesmo que o mesário pianista ainda atue nas 9 horas, porque isso vai depender da hora que não tiver ninguém, sabe? Vai depender da hora, se tem pessoas olhando, entendeu? Agora, depois que encerra, às 17 horas, o mesário já tem uma consciência de quem não votou, entendeu? Já tem os dados de quem não votou, e aí fica mais fácil para ele fazer o serviço em carreirinha. Então, se o Aécio começou com 67, quase 70% dos votos, e a Dilma com 32,3%, ou seja, se todas as urnas fossem entregues imediatamente, naquela hora, e todas tivessem entrado no computador, no sistema, talvez essa seria, né, o que teríamos ao longo da apuração. Tá certo? Não a apuração, na computação dos votos. Porque a apuração é aquilo que eu te falei. Ela acontece quando você lacra, né, você tira o boletim de urna às 17 horas. Tá. E aí, você percebe que isso aqui foi acabar lá onde está 2 horas e 13 minutos do dia seguinte. Do dia seguinte. Às 19 horas e 32 minutos foi aonde a Dilma alcançou o Aécio. Entendeu? Então você pega 5 horas da tarde, tá certo? Fechou as urnas. 5, 6, 7, 7h30, 2 horas e meia. Essas urnas, 2 horas e meia na mão dos mesários, eles fazem um estrago. Porque na rapidez que eles possam votar, dá uma média de quase 8 a 10 segundos de um voto para outro. Então, é aonde eles vão varrendo a abstenção. E aí, a Dilma já tinha os votos dela, e essa abstenção, eles vão entrando na abstenção, né, e encosta no candidato. E aí, por que chegou às 17 horas e 32 minutos, encosta no candidato e não continua disparando? Porque o número de urnas disponíveis são menores.
Porque à medida que o mesário, pianista que está trabalhando nessa urna, né, esgotou o número de opções que ele tinha ali nas abstenções, ele entrega a urna. Então, vão ficando poucas urnas. E aí o tempo fica maior. Por quê? Porque tem que virar essas poucas urnas ainda. Entendeu? E aí isso vai entregando devagarinho. Aí vai demorando, porque tem uns que é mais lento. Entendeu? Então, a hora que chegou 2 horas e 3 minutos, encerrou-se a votação. E o Aécio perdeu por uma diferença de 3 pontos percentuais. Tá certo? Sabendo que ele começou ganhando com 67 e a Dilma com 32. Então, o milagre acontece geralmente depois que fecha a urna eletrônica. Isso aqui é triste. E aí, vamos avançar e vamos chegar agora na próxima eleição para presidente. Aqui você tem uma questão interessante, que é o Bolsonaro e o Haddad. Tá certo? Aí você percebe que por uma questão surreal, o Haddad começou com 85,72 e o Bolsonaro com 14,28. Mas como é que isso acontece, João? Bem, eu diria para você o seguinte, que essas urnas que chegaram talvez nem tenham passado pelos eleitores, entendeu? Elas foram direto do mesário pianista para lá. Muitas dessas urnas que chegaram primeiro, para dar essa coisa para o Haddad, porque o Haddad não tinha essa votação toda. E aí você teve, num espaço de 10 minutos, tá certo? A ascensão do Bolsonaro, que saiu de 14,28 para 50,85. E o Haddad, que estava lá em cima com 85, caiu para metade. Tá entendendo? 49. Tá. Isso com 10 minutos. As urnas que chegaram em 10 minutos, olha o estrago que fez na campanha do Haddad. Tá certo? Mas aí você fala assim, João, como é que isso pode acontecer? Bem, presta atenção. Essas urnas no Brasil inteiro, elas não vão chegando em pacotes. Ah, agora chegou um estado. Não. Isso vai chegando, pessoal. Chegou uma do Maranhão, chegou uma do Rio de Janeiro, chegou uma do Espírito Santo, chegou uma da Amazonas, chegou uma lá do Rio Grande do Sul, chegou uma de Minas, chegou uma do Goiás. Então, elas vão chegando aleatoriamente. Então, esse padrão era para ter. Não era para estar, pum, isso não, entendeu? Essa diferença de 85 para o Haddad e 14 para o Bolsonaro, nos primeiros, na abertura dos processos. Ah, abriu. Haddad. Porque isso aí foi no começo, na hora que abriu. Então, as primeiras urnas que chegaram, essas urnas chegaram viciadas. Com certeza. Porque ela não reflete a realidade do quadro. Você está entendendo? Então, voltando aqui a reparar no gráfico de Aécio, 2014, já de Bolsonaro em 2018, né? Você teve que a partir dos 10 minutos, né, o Bolsonaro chegou a 62% e o Haddad ficou em 40%, né, em 38%. Então, 62% contra 38%. Mais de 20% de diferença. Tá certo? E aí, meu amigo, esses 20% de diferença, eles tentaram tirar. Entendeu? Ou seja, chegava a voto do Bolsonaro, eles tentando colocar a voto do Haddad. Chegava a voto do Bolsonaro, eles tentando colocar a voto do Haddad. Entendeu? E aí, chegou no final 55 para o Bolsonaro e 44 para o Haddad. E essa diferença é mais de 10%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: muita gente foi votar no Bolsonaro. O Bolsonaro foi muito bem votado.
Então a margem de abstenção não foi muito grande. Então a margem de manobra para o Haddad não foi muito grande. E o Haddad não tinha essa votação toda, tinha que buscar isso. Então o máximo que ele conseguiu buscar foi para chegar perto de 44%, para ficar perto do Bolsonaro. Então agora nós vamos para a próxima eleição. Bem, você percebe que tem sempre essa barriguinha no começo, né? Essa aqui, ó, é a evolução dos votos, né, de Lula e Bolsonaro. Você percebe que lá no começo, né, você tem... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar mais interessante. Vamos lá. Então, aí a Haddad abriu com um monte de urna. Depois o Bolsonaro lá embaixo, né? O Haddad, quer dizer, o Lula. O Lula com perto de 60 e o Bolsonaro com perto de 45, 43. Então, essas urnas que chegam viciadas. Eu não tenho outra explicação para isso. Aí às 17h10, olha lá, repetindo o mesmo quadro do Aécio, entendeu? Às 17h10, o Bolsonaro começa a disparar, tá certo? Começa a disparar, chegando perto de 60 pontos percentuais. E o Lula começa a despencar, começa a cair, entendeu? Por quê? Porque as urnas que vão chegando são as urnas que não passaram pelo crivo do mesário pianista. Eram as urnas que estavam perfeitas. Tinham mesários sérios trabalhando. Então, essas chegaram primeiros. Então, Bolsonaro tinha mais votos em todas as urnas. Às 17 horas, vamos supor. Tá certo? Aí a turma foi segurando. Aqueles que não seguraram, mandaram do jeito que estava. Aí estava uma diferença muito grande. Tem que tirar essa diferença. Entendeu? E aí, as urnas que foram ficando, a turma foi trabalhando para tirar essa diferença. Não é que diminuía os votos do Bolsonaro, não. O Bolsonaro continuaria recebendo mais votos. Mas aí o mesário vai ocupando a abstenção, entendeu? E vai empurrando o Lula para cima, e aí a aproximação vai diminuindo a diferença, vai abaixando o percentual do Bolsonaro. Não que ele perdeu o voto, não que transferiu o voto que foi para ele foi para o Lula. Não, o voto que foi para o Bolsonaro foi para o Bolsonaro. Agora, o voto da abstenção, que não foi para nenhum, depois das 17 horas, começou aí, entendeu? Da perspectiva que nós entendemos na fala do Gilmar Mendes, na fala do Flávio Dino, na fala do Alexandre de Moraes, essas pessoas, que não é culpa da urna, né, Alexandre? Também concordo. A culpa é da pessoa. Então a pessoa foi fazendo esse trabalho. Entendeu? E aí nós vamos vendo, olha aqui, ó. Voltando lá no gráfico. Às 18 horas e 44 minutos, o Lula passa. Entendeu? Ou seja, você tinha ali, às 17 horas, fechou a sessão eleitoral. Certo? Olha lá, ó. Quando dá 17h02, é que o Bolsonaro passou o Lula lá no comecinho. 2 minutos. Entendeu? Então a urna que chegou ali, meu amigo, chegou viciada. Entendeu? Para dar essa diferença. Tá bom. Então, você tem das 17 horas até as 18h44 para acontecer a virada. Tá certo? Para acontecer a virada. E aí o que você tem? Você tem quanto tempo aí? Né? 17, 18, 19. Quer dizer, quase 2 horas. Ficou faltando 16 minutos para 2 horas. Em praticamente quase 2 horas, o mesário que fez esse trabalho conseguiu fazer o serviço para encostar no presidente. Depois das 18h45, 44, o Bolsonaro parou de aparecer voto do Bolsonaro? Não. Continuava aparecendo voto maior, mais voto de Bolsonaro do que de Lula. Mas você tinha menos urnas
disponíveis para fazer essas manobras. Por quê? Porque as urnas iam ser entregues à medida que iam esgotando, né, as possibilidades de trabalhar em cima das abstenções. E aí você tem das 18h44 até as 19h55, então você tem 18, 19, 20, quase, né? Olha lá, 18h44. 19h44 seria 1 hora, né? Então, mais de 1h30, entendeu? Para poder fazer essa ultrapassagem de colocar essa diferença de 50,88 para 49,12 em favor do Lula. Então, 50,88 menos 49,12, 1,76% que está dando aqui. Então, eles gastaram quase 2 horas para fazer 1,76 percentuais de vantagem para o Lula. Por quê? Porque tinha poucas urnas para manobra. E aí trabalharam em cima desse tempo para dar essa diferença, para dizer, não, ganhamos, mas ganhamos com uma margem razoável. Entendeu? Agora vamos avançar. Agora nós chegamos aqui, ó, na eleição para prefeito, agora, em 2024. Deixa eu diminuir aqui, ó, para aparecer as legendas aqui. Ó. Tá certo? Agora nós vamos trabalhar com o estado de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é uma referência. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo nas outras capitais que estão tendo eleições para prefeito no segundo turno. Estão acontecendo. Com certeza, porque depois que nós pegamos os logs das urnas das eleições de 2022, a gente viu que isso aconteceu em todos os estados. Principalmente no Nordeste. No Nordeste foi uma enxurrada. Entendeu? Mas vamos trabalhar com o que a gente já tem aqui. Bem, você tem o Nunes, que é o candidato considerado, né, apoiado pela direita, né, declaradamente apoiado pelo Tarcísio de Freitas, governador do estado, né, com o vice do PL indicado pelo Bolsonaro, onde as forças políticas da direita estavam apostando, né, no candidato. Então, esse candidato começou com 42% e alguma coisa. E o candidato, que era do PT, com 20 e alguma coisa, 22 e alguma coisa. Entendeu? Esse azul, não, 29, né, 28, e o Pablo Marçal, né, 22. Por que eu coloquei o Pablo Marçal de vermelho e botei o Boulos de azul? Porque o candidato da esquerda, o candidato do Alexandre de Moraes, o candidato do sistema era o Pablo Marçal. Ah, não acredito, João. Se vocês não quiserem acreditar, eu não posso fazer nada. Mas você, que defendeu o Pablo Marçal, que era eleitor do Pablo Marçal, você fala assim, eu concordo com o Alexandre de Moraes no que ele está fazendo. Aí tudo bem, você apoiar o Pablo Marçal. Mas se você falar, não, o Alexandre de Moraes é o pior... Não, a pior coisa que está acontecendo com o Brasil e apoiou o Pablo Marçal, você foi enganado, porque ele era o candidato do Alexandre de Moraes. Você pode não acreditar, tá? Mas infelizmente era. Então, se você se sentiu enganado, certo? Paciência, né? Não foi só você, não. Muitas pessoas que, sabe, que está aí na política, aí, ó, muitos radialistas, muita gente de canal de direita, se deixou levar. Entendeu? Mas tudo bem. Voltemos para o nosso trabalho aqui. Ó. Então você tem o Nunes, né, caindo depois, né, que aqui, ó, os 30 minutos de urnas apuradas, você tinha o Nunes lá em cima, com mais de 40%, tá certo? E o Boulos lá, quer dizer, e o Boulos lá embaixo, né, com menos de 30%. Só que é o seguinte, o Boulos tinha que ir com o Nunes,
tinha que ir com o Pablo Marçal para o segundo turno e tirar o Nunes da jogada. Tá entendendo? Então, esse pessoal que trabalhava dentro dessa coisa do mesário, eles tinham que falar o seguinte: bem, nós temos que puxar para o Boulos e puxar para o Marçal, para tirar o Nunes do segundo turno. Porque para ganhar o do Nunes no segundo turno é mais difícil para o Boulos. E para ganhar no segundo turno do Nunes, o Marçal também teria essa dificuldade de ganhar. Entendeu? Aí, por que era interessante passar o Boulos e o Marçal para o segundo turno? Porque o Marçal, no segundo turno, pegaria todos os votos, a maioria dos votos da direita, entendeu? Que iam com o Nunes. Por quê? Porque ninguém quer o Boulos. Ah, não. Invasor de terra? Não. Entendeu? Então, para o PT foi negócio colocar o Boulos como candidato lá, né, e vice do PT, e deixar o Marçal aparecer como cara de direita, porque ficava mais fácil para o Marçal vencer o Boulos. Tá entendendo? E outra coisa, o Marçal ia pegar, entendeu, o carisma da direita. E aí ele ia se projetar para o Brasil como se fosse o novo mito da direita. Aí você ia ter o Alexandre de Moraes fazendo churrasco lá com o Dino, morrendo de rir dos brasileiros, falando assim: tá vendo como é que a gente passa esse povo para trás? Tá. Então, isso explica porque esse empate, olha, começou a empatar por volta de 90 minutos, ou seja, 1h30. O negócio ficou empatado lá. O Nunes tinha seus votos, mas a turma ficava empurrando voto para o Marçal e para o Boulos, para poder ultrapassar. Quando eles perceberam que não ia conseguir passar, entendeu? Foram acabando, olha que deu 2 horas, quer dizer, 240 minutos. 240 minutos. Entendeu? Para entregar a urna. Já tinha gente com urna na mão. E aí eles viram, ó, acabou o voto que a gente podia, acabou as abstenções das urnas que a gente estava trabalhando, e aí não conseguimos ultrapassar. Aí foi aquele velório, né? Na CNN, na Band, na Globo, entendeu? Aquele sentimento assim de incompetência, puxa, não conseguimos fazer isso. Tá. Agora eu vou trazer um gráfico que eu fiz o seguinte: você tem um voto do Nunes e tem a média dos votos do Boulos com o Marçal, tá certo? Como se os dois tivessem mesclado. Vamos ver esse gráfico. Olha que curioso. Tá certo? Olha aqui. O Nunes é o amarelo, né? E o vermelho é a média dos votos, né, do percentual do Boulos com o Marçal. E aí repete o que nós estamos vendo nos outros gráficos. Entendeu? Eles vão derrubando o percentual do candidato, né, tido como de direita, pelas forças de direita, né, até encostar. Deixa eu abrir mais aqui. Deixa eu ver aqui se dá para abrir mais aqui. Deixa eu ver se dá para abrir mais aqui, se aparece mais alguma coisa aqui embaixo. Não, aparece só isso. Tá. Mas isso aqui, ó, esse resultado aqui foi até as 9 alguma coisa, né? 9 minutos, 21 horas e 7 minutos. Então, foi mais tempo do que gastou na eleição do Lula com o Bolsonaro. Entendeu? Para tentar tirar o Nunes do segundo turno. Porque aí você tinha 2 frentes, tinham que passar 2 candidatos. Então, olhando por esse gráfico, você tem uma ideia do que pode ser o segundo turno. Por quê? Porque aqueles que estavam empurrando o Pablo Marçal, né, vão passar a empurrar o Boulos. Então o Boulos vai ter uma sobrecarga, né? Ele vai ter mais presença
depois das 17 horas do que teve no primeiro, né? Porque os dois vão trabalhar juntos. E a turma do Marçal, essa turma do corte do Marçal aí, desapareceram? Não. Eles estão trabalhando para o Boulos. Estão tentando derrubar o Nunes. Entendeu? Então, isso é possível de acontecer? Não sei. E aí eu falo, sabe, a gente fala isso aqui e fala para o pessoal dos partidos, né? Gente, esse pessoal está fazendo isso desde 1985, eles vêm planejando isso aí. Eles vêm aparelhando o Estado. Eles vêm se ocupando das instituições. Então, é um organismo, é orgânico, entendeu? É uma militância presente, capilarizada, incrustada no Estado. E aí, como que você lida com isso? A direita, ou esse pessoal que está entrando na política e quer sair desse vício, desse círculo vicioso, tem que marcar presença. Tem que marcar presença nessas sessões eleitorais como fiscais. Então, essa direita que está aí, gelatinosa, querendo se formar, entendeu? Tem um caminho longo pela frente. É que se organizar para enfrentar essa organização que é o PT. O PT é uma organização. Então, eles têm esse mecanismo. E têm as instituições na mão. Entendeu? Tem o nosso orçamento na mão. Tem como pagar uma porrada de gente para trabalhar de mesário, para fazer essas merdas. Tem. Entendeu? E aí, depois que ganha, meu amigo, faz aquele discurso. Respeite a democracia, né? A vontade da maioria. Aí, meu amigo, você tem que ficar engolindo sapo. Então, é importante que essas capitais que ainda têm candidatos no segundo turno e que tem um candidato que se diz de direita e não quer participar desse esquemão, faça isso, né? E você que está aí assistindo, quer trabalhar para o seu candidato, aquele que você fala, não, meu candidato, não quero que o mesário ambienista tire voto dele, né? Queima o filme dele, não. Eu quero trabalhar de fiscal. Procure o partido, fala, me coloque aí como fiscal para mim trabalhar. Tá certo? Então, essa é o vídeo de hoje, é o vídeo 401 da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto, sou João do Rei, capital brasileira da liberdade. Tá certo? Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Se nós não fizermos isso, nós não vamos recuperar a democracia, porque isso é um trabalho penoso, entendeu? Porque já existe um projeto lá no Senado, na Câmara dos Deputados, que está em embrião, né? Os deputados estão querendo tirar o processo eleitoral da mão dos ministros do STF, que eu acho certo, entendeu? Porque a justiça eleitoral está aparelhadíssima por uma ideologia. E é aí que acontece o pulo do gato. É aí que está o cerne da questão. É a coisa mais importante para o Brasil, é tirar esse carrapato que está incrustado, sugando o sangue do nosso processo eleitoral, que tira da gente a possibilidade de fazer com que a vontade da maioria seja estabelecida. Entendeu? Então, está aqui minha chave Pix. A gente sempre fala para vocês, não abandone a CCI, porque se eu não tiver o apoio de vocês aqui, ó, eu não vou poder continuar com esse projeto, tá certo? Porque eu sou autônomo. Eu não tenho uma renda fixa, não tenho aposentadoria, não tenho nada. Então, eu tenho uma oficina, né, de jogos, que é, né, marcenaria. Se eu tiver que voltar para ela, eu não vou estar mais aqui. Né? Eu até gostaria de voltar. Mas enquanto vocês acharem que eu sou importante para vocês, eu vou ficar aqui, né, se eu puder contar com o apoio de vocês. Tá bom? Então, comente, curta, né, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E tente trabalhar isso. Tente fazer com que esses candidatos que estão aí tenham consciência do tamanho desse problema. Tá certo? Isso é muito sério. Um abraço.